A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a quarta lição do primeiro trimestre de 2023, com o tema O Ministério Avivado de Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos. O Senhor que reina, o Senhor é que abençoa, e eu quero te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra, para guardar no nosso coração e praticar a mesma em nome de Jesus. Lição 4, 22 de janeiro de 2023. O Ministério Avivado de Jesus. Aleluia. Texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 14 até o versículo 22. Eu quero agradecer a todos que estão contribuindo de forma direta e indiretamente com esse canal. Que Deus te abençoe. E se você não é inscrito, se inscreva, comente, nos ajude a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. A introdução: Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nessa lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Palavra-chave: Jesus. O que significa Jesus? Para mim, ele é o Todo-Poderoso, o que está acima de tudo e de todos. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Pai da eternidade. Pois em Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11, está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o Deus que está acima de tudo e de todos. O Emmanuel, o Deus conosco. Tópico 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Parágrafo 1. O Espírito Santo na vida de Jesus. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emmanuel, e isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. O nascimento de Jesus, o anjo aparece para Maria. Maria, virgem, não entendeu aquela mensagem. E Maria questiona como se fará isso se ela era uma virgem, não tinha nenhum tipo de intimidade. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Em Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Maria achou que era impossível, mas é bom lembrar que Maria foi uma mulher bem-aventurada. Hoje ela dorme no Senhor. E Maria foi um instrumento de Deus para que Jesus pudesse vir até a terra. Então Jesus é o nosso Salvador. É o único mediador entre Deus e o homem. Maria não pode fazer mais nada, nem por mim, nem por você. Agora, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o nosso Deus,
o Todo-Poderoso, aquele que oferece vida eterna, porque ele é eterno. Não é Maria. Maria está num momento de descanso, está no paraíso, aguardando a ressurreição. Então, lembre disso. O Todo-Poderoso, o que está acima de tudo e de todos, o verdadeiro, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Jesus, ele com 30 anos, ele se submeteu realmente ao batismo. Não porque ele precisava, mas deixou um exemplo. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, está escrito: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Então Jesus, ele foi exemplo e nós temos de seguir esse exemplo, batizar. Agora tem um porém, nós não batizamos criança, como de costume, infelizmente, em algumas igrejas que batiza criança. Então Jesus foi apresentado quando tinha 8 dias de vida. Só que o batismo é quando a pessoa reconhece, porque batismo significa morte e também ressurreição. Sepultamento, morte, ressurreição, vida. Porque quando você desce as águas, você está morrendo para o mundo, e quando você sobe das águas, você está nascendo para Deus. Então, isso é o batismo. E Jesus não é que tinha pecado, ele se batizou para deixar esse exemplo para mim e para você. E no batismo de Jesus, nós podemos ali identificar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 em 1. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Queridos, o deserto é a escola, é a faculdade de Deus para todo crente. Se você passou por um deserto, tem experiência. Se está passando, vai ter experiência. E se não passou, um dia você vai passar pelo deserto de Deus. A faculdade de Deus para te ensinar a ser moldado, a ser também dependente do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui no canal tem um vídeo como jejuar de forma certa. É algo maravilhoso, porque oração e jejum é a ferramenta poderosíssima para vencer obstáculos, para a cura, para expulsar demônios e tantas outras coisas. Por isso, siga o exemplo de Jesus Cristo. Ele jejuava e você também precisa jejuar. Nós precisamos de jejuar para estarmos em comunhão, mas mortificando realmente a carne e vivificando o Espírito. Em Mateus 4, versículo 4, falando sobre a tentação de Jesus, Jesus respondeu a Satanás e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Mas o interessante nessa passagem, quando Jesus disse está escrito, Jesus não estava com a Bíblia debaixo do braço e nem nas mãos naquele momento da tentação no deserto. Mas ele tinha a palavra de Deus no coração, na mente, escondida no coração, como está escrito no Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus estava naquela guerra espiritual usando a espada, que é a palavra, para confrontar o inimigo de nossas almas. Satanás estava tentando Jesus e Jesus estava vencendo aquela guerra com a palavra. Então,
há necessidade de eu e você estarmos sempre amando a Bíblia. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, está escrito: E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O inimigo das nossas almas, ele também conhece a palavra de Deus, e ele utilizou o que está escrito lá em Salmos 91, versículo 11. Então, ele também, o inimigo, ele conhece a palavra. Porém, no versículo 7 de Mateus 4, está escrito também, né? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Então, era uma guerra, o inimigo usando a palavra e o próprio Jesus contra-atacando com a palavra. O inimigo usando a palavra e Jesus usando a palavra. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso e venceu essa batalha. E quando o inimigo ele começa a oferecer as coisas, o poder, a fama, os aplausos para Jesus, Jesus responde a Satanás. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, isso está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. E sendo assim, nós temos de estar sempre manuseando bem a palavra de Deus. Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tenha o que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então a Bíblia, eu e você, precisamos amar para poder manusear bem a palavra de Deus. Diante de alguns confrontos que nós nos deparamos no dia a dia, na faculdade, no colégio, no trabalho, eu preciso estar preparado para poder responder todas as perguntas que me forem feitas a respeito da palavra de Deus. Parágrafo 2. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia para a Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar aos pobres. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessavam pela sua palavra. Mateus capítulo 19, versículo 23 ao 24. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens, ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus capítulo 11, versículo 28, apregoou liberdade aos cativos. João capítulo 8, versículo 31 ao 36, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 21, deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Aleluia! Jesus iniciou o ministério dele com cerca de 30 anos. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. E Jesus, como os sacerdotes, era comum eles iniciar o ministério com 30 anos de idade, Jesus também, com 30 anos, começa o ministério de servir. Porque ministério significa servidor, serviço, aquele que serve, aquele que é consagrado para servir. Muito interessante os irmãos poderem estar estudando a Bíblia para poder compreender e estar ciente também, estar preparado que o início do ministério de Jesus foi também de muita perseguição. Muitas pessoas estavam ali perseguindo Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 4. Se você
parar para ler todo o capítulo, você vai compreender o que eu vou lhe falar. Jesus inicia o ministério e começa a ensinar. E depois do seu ensinamento, e as pessoas começaram a desfazer de Jesus. Esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Em Lucas 4, versículo 24, está escrito: e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. As pessoas estavam perseguindo o início do ministério de Jesus Cristo. E o versículo 29 está escrito: levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus teve de se retirar da sua própria pátria, porque aquelas pessoas estavam querendo matar Jesus. Então, toda vez que você inicia um ministério, se Deus tem uma chamada contigo, como tem uma chamada comigo, vão querer perseguir você, vão querer caluniar você, mas você não dê ouvido à voz do inimigo. Continue focado na chamada de Deus. Não é Deus que te chamou? Não tenha medo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para suportar como Jesus estava cheio do Espírito Santo e suportou aquelas pessoas que moravam com ele, que estavam junto com ele, querer matar, expulsar, desfazer dele. Então eu e você temos de estar preparados, porque pregar o Evangelho tem de estar cheio do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus tem de estar cheio do Espírito Santo para podermos realmente suportar as perseguições, as tribulações. O hino 126 da harpa cristã, da saudosa Finda Wigner, cantamos assim: quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulações, às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos teus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Então, se você tem um chamado, se prepare para ter realmente resiliência, persistência, confiança e dependência do Deus Todo-Poderoso. Amém? E só uma dinâmica. O ministério está nas tuas mãos. Pastor, evangelista, presbítero, diácono e missionário. Então, quando você estiver orando, lembre, nas tuas mãos estão os ministérios. Esses homens que se dedicam verdadeiramente para fazer a obra de Deus. Por isso, esteja sempre orando por eles. Por todos aqueles que exercem o ministério do reino. Mas só lembrar que somos servidores. Não somos donos, não. Somos somente servidores. Porque assim como na política existe o Alexandre de Moraes e tantos outros que são servidor público e querem ser dono do Brasil, na igreja, infelizmente, tem alguns que são também Alexandre de Moraes, que acham que são dono da igreja, dono da Bíblia, dono da obra de Deus, esquecendo que a obra é de Deus, não é dos homens. Então Deus usa quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, também Efésios, capítulo 4, versículo 11, que Deus deu uns, é Deus quem dá. Tópico 2. Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. A oração do Pai Nosso. Aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, e a segunda em Lucas capítulo 11, versículo 2 ao 4. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso. Santifica o nome dele,
deseja a vinda do reino, anela por viver à vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão, ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Primeira observação, que o Pai é nosso. Mas, entretanto, todavia, para você ser filho, você precisa aceitar Jesus. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Todos os que recebem, ele nos dá o direito de ser chamado filho de Deus. Então, se você não aceitou a Jesus, você continua sendo criatura. Você quer aceitar Jesus agora? Repita comigo essa oração. Deus, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Eu estou arrependido e quebro todo pacto com o mundo e faço uma nova aliança contigo. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se orou? Agora receba essa oração. Deus eterno, todo-poderoso, essa pessoa que aceitou a Jesus agora, Senhor. Meu Deus, perdoa os pecados. Meu Deus, escreve o nome dele no livro da vida. O nome dela no livro da vida, em nome de Jesus. Guarda eles. Meu Deus, faz com que eles tenham fome e sede da tua palavra, da tua presença, da oração, em nome de Jesus. Deus, levanta pessoas para ser instrumento, para abençoar esse teu novo filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor. Você agora é crente. A paz do Senhor, crente. Deus abençoe você. Aleluia. Voltando aqui à lição. Então, a oração do Pai Nosso é para ser repetida? Pode sim, você pode repetir. Porém, a oração é um diálogo, é uma conversa espontânea com o Deus Todo-Poderoso. É um momento de intimidade. É na oração, quanto mais oração tem poder, quanto mais oração tem livramento, quanto mais oração você aumenta o seu nível de intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Vale ressaltar que o Pai Nosso, você repetindo o Pai Nosso, amém. Só que quando você sinaliza na oração, meu Deus, eu estou precisando que o Senhor abençoe meu pai, eu estou precisando que o Senhor abençoe e liberte meu tio, meu irmão, meu Deus, eu quero que a porta de emprego se abra, meu Deus, eu quero que o Senhor restaure a minha vida espiritual, meu Deus, eu quero que o Senhor sare minha vida, eu quero que o Senhor me dê a libertação, a cura. Então é uma oração espontânea, não vai ser repetitiva, porque você vai contar os seus problemas para Deus, e Deus, como é o Deus vivo, vai te escutar, vai inclinar os seus ouvidos para realmente realizar o que você está pedindo. Parágrafo 2. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus, se revelou aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois, mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava a comunhão com o Pai, por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Jesus é o nosso modelo de oração, é o nosso exemplo, é aquele que nós podemos imitar, porque Jesus tinha hábito de orar. Ele orava em particular, ele orava também nas ruas, em todos os lugares. Então Jesus é o exemplo de oração. E o que é oração? Oração é a chave da vitória. Oração é o diálogo com Deus Todo-Poderoso. A oração
dá livramento. A oração traz poder. A oração traz intimidade com o Deus Todo-Poderoso. A oração também cura. A oração restaura. A oração expulsa demônio. A oração abençoa. A oração abre porta onde não tem parede. Tudo depende de oração. E qual tem sido o teu tempo em oração? Quantas horas você ora? Ou quantos minutos? Quanto tempo você fica no celular? Eu não tenho tempo de orar. Não esqueça que Daniel 6:10 está escrito que ele era governador. Ele tinha um compromisso de 3 vezes ao dia estar falando com o Deus Todo-Poderoso, que resolve as nossas causas. Às vezes ficamos horas e horas no celular, mas quando vai orar, oramos às vezes 10, 15 minutos. Queridos, se nós orarmos 15 minutos, não dá nem para matar uma mosca, nem uma muriçoca. Essa é a verdade. Por isso, eu convido a você a ter um hábito. Assim como você penteia o cabelo todos os dias, assim como você escova os dentes todos os dias, assim como você se alimenta 3 vezes ao dia, faça também. Estamos no início de 2023. Faça um propósito com Deus. Aumente o seu tempo de oração para você ver como vai ser um ano totalmente diferente para você. Porque você vai mudar os seus hábitos. Você vai ter mais intimidade com Deus. Seja melhor em 2023, que você vai ter realmente um ano melhor do que o 2022. Que nós possamos ser melhor, buscar mais intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Só não esqueça que Deus não é o nosso empregado. Nós oramos ao Senhor. Ele ouve todas as nossas orações. Mas tem orações que Ele vai dizer: espere um pouquinho. Aquela oração que Deus pode dizer para você: espere um pouco. Ele também pode responder para você: não. Você está preparado para o não de Deus? E Ele também pode dizer o quê? Sim. Aqui no canal tem um vídeo como orar da forma certa. É um conteúdo maravilhoso. Você vai saber a diferença entre reza e oração. Você sabe? Se não sabe, vai assistir, porque você vai aprender em nome de Jesus. Tópico 3. Uma vida na unção do Espírito. Parágrafo 1. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da Palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Em Jeremias capítulo 48, versículo 10, está escrito: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Que, na verdade, os obreiros, os líderes, nós como líderes, nós temos de ter esse cuidado para não fazer a obra de Deus de forma relaxadamente. Ter o cuidado quando você faz parte do ministério, pois essa chamada é para apacentar o rebanho de Deus, é para cuidar das coisas de Deus. Você não tem isso como uma profissão, é uma chamada de Deus, é uma vocação de Deus para a sua vida. E nós temos essa grande responsabilidade e esse grande privilégio de cuidar do rebanho de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 2 e o versículo 3 está escrito: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos,
dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A igreja brasileira precisa se adequar, porque é muita cobrança da liderança para os obreiros. Mas o interessante é que essa igreja de Atos, que é a igreja primitiva, que é o espelho para a igreja dos dias atuais, infelizmente, algumas igrejas não estão agindo de forma como tem de agir. Note que os apóstolos estavam realmente na palavra e na oração. Eles estavam direcionados para aquilo. Precisou levantar diáconos para fazer aquele serviço de distribuição das cestas para as pessoas. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui é a chave. Quando Deus ele convoca alguém para a obra dele, ele quer que esse obreiro venha a ser mantido pelo ministério. Mas, infelizmente, na maioria dos ministérios, só quem recebe são os pastores. Porém, o evangelista, o presbítero, o diácono fazem papéis fundamentais na igreja. Mas aí a conversa é: faça, meu filho, com amor. Com amor, como vai fazer com amor? Se um obreiro, pedreiro, por exemplo, pintor, eletricista, seja lá qual for a profissão, passa o dia todo trabalhando, cansado, com outras atividades, vai chegar na igreja cansado, vai dar o quê? O que ele vai dar? O que ele preparou? E além de o obreiro trabalhar o dia todo para sustentar sua família, é cobrado pela liderança para ele fazer tudo com amor. Não há possibilidade. Os apóstolos levantaram diáconos e sustentavam esses diáconos porque todos comiam da mesma forma. Todos tinham tudo em comum. E a liderança ganhando seus altos salários e os obreiros trabalhando por amor. Ou seja, fazendo a obra de Deus relacionadamente. Para que um obreiro tenha tempo e não venha negligenciar a oração, a palavra, o ensino, o jejum, ele precisa ser mantido pela igreja. Aí você vai ver o evangelista saindo para ganhar almas, o presbítero ajudando na escola dominical, fazendo um trabalho especiais ali para ajudar também o pastor, e o pastor dentro da igreja fazendo visitas, cuidando das pessoas, visitando enfermos, evangelizando também, fazendo a parte dele. Aí a igreja vai crescer. Mas não, se a igreja brasileira não acordar para essa realidade, infelizmente, vai estar fazendo a obra de Deus de forma relaxadamente. Essa é a verdade. Não há possibilidade de um obreiro trabalhar o dia todo e querer cobrar excelência de um obreiro desse. Parágrafo 2. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem a vocação ministerial na igreja local. Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esfera da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. Nesse parágrafo, já está falando
daqueles que não exercem a função ministerial, daqueles que não têm a vocação para o ministério. Porém, cada crente é convidado e convocado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a anunciar o Evangelho. Jesus, ele conta comigo, Jesus, ele conta com você, para você anunciar o Evangelho, porque é poder de Deus para a transformação, como está escrito em Romanos 1,16. É necessário sairmos da zona de conforto, é necessário fazer como Jesus fazia, anunciava o Evangelho. Tem estratégia de Deus para anunciar o Evangelho nas suas redes sociais, na faculdade, no trabalho. Tem até pessoas que são tímidas e não querem anunciar o Evangelho, com vergonha também. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, que Deus vai te dar um renovo, um avivamento espiritual. Vai tirar toda timidez, vai tirar toda vergonha e vai fazer você um ganhador de almas para o reino de Deus. Deixe Deus te usar. Viva em comunhão com Deus. Viva em oração. Viva no jejum, porque Deus há de te usar, há de nos usar de uma forma poderosa para impactar a nossa vida, a nossa igreja, o nosso bairro, o nosso país, essa face da terra. Em nome de Jesus. Conclusão, nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo por todos os seus grupos, ok? Conto contigo, Deus abençoe. Eu quero agradecer também a Adriana Rocha Confecção, que tem patrocinado esse nosso canal, ok? Siga lá no Insta, Adriana Rocha Confecção. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério, os teus projetos para esse 2023. Que o Senhor também abençoe o nosso Brasil. Seja um intercessor. Não pare de orar pela nossa nação chamada Brasil, porque há um grande livramento de Deus para a nossa nação. Não esqueça que Romanos 8:28 está escrito: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que está acontecendo, mesmo que a gente pense, foi um mal, é um mal que o Senhor vai transformar em bênção para a minha e para a tua vida. Você crê? Deus abençoe!